Hoje eu vim falar sobre um conto da Clarice Lispector, que está reunido aqui nesse livro, A Bela e a Fera. Acho que todos nós vamos concordar que Clarice Lispector não é uma leitura das mais fáceis de se realizar. Mas eu acredito que nessa reunião de contos aqui, A Bela e a Fera, a gente encontra os contos de Clarice que são mais fáceis de serem lidos, de serem interpretados, de serem ressignificados. Ela não é tão abstrata quanto ela costuma ser. Clarice tem uma prosa poética, então não é uma prosa comum, não é uma prosa simples, não é fácil de entender o que Clarice escreve, mas a minha experiência com esse livro, e comparando com outros livros de conto, porque eu costumo ler muito conto dela, eu acredito que esse seja um dos livros mais tranquilos para se ler, e foi por isso que eu o levei para o Clube do Livro. E aí hoje eu vim aqui falar sobre um desses contos que a gente leu. A gente já leu alguns contos desse livro aqui no Clube do Livro, mais especificamente nesse vídeo eu quero falar sobre o último conto que a gente leu lá no Clube do Livro, que foi A Fuga. A Fuga, o Matheus costuma dizer lá no Clube do Livro, um choque de realidade, porque nos chama para a realidade, essa realidade dos anos 40 aqui no Brasil, porque esse conto foi escrito em 1940. Então, por aí a gente já tira que tipo de realidade a gente vai encontrar aqui nesse conto. Ele narra a história de Elvira, e Elvira acabou de decidir que vai deixar o marido, que vai sair daquele casamento, e tem pouco mais de 2 horas que ela está na rua e que ela experimenta um pouco do que é essa liberdade. Então, durante esse conto, ela vai contando pra gente o que ela tá sentindo, o que ela tá vendo, a percepção que ela tá tendo do mundo agora que ela está livre, né? Ela se sente livre. E ela vai nos mostrando algumas nuances do que era esse estar livre, finalmente livre, daquele casamento de 12 anos que a gente... dá para entender, né, fica subentendido que não era um casamento que a fazia feliz, era um casamento que pesava, era um casamento que não era o que se espera de um casamento, que agora finalmente ela estava livre daquilo. E aí ela diz, logo no início do conto, que neste momento de fuga, né, em que ela realmente resolve sair daquela relação, que ela resolve sair daquilo, daquelas amarras, ela diz que ela está interessada em tudo, menos em representar. E nesses primeiros momentos do conto existe uma alegria muito grande. Você percebe ao ler o conto que ela está feliz porque ela conseguiu finalmente, né? Ela diz, estou há 2 horas neste momento da minha vida e já estou gostando demais do que estou vivendo. Mas aí esse conto ele é construído através de... Tem um monólogo interior, né, da personagem. A personagem está conversando consigo mesma, está pensando sobre tudo que está acontecendo ali. Mas existe também um narrador observador. E esse narrador diz o seguinte: não havia, porém, somente alegria e alívio dentro dela. Também um pouco de medo e 12 anos. E esses 12 anos eles vão ser recorrentes durante a narrativa. Ela vai mostrar que ela está feliz, que ela está fazendo aquele percurso, que existe essa alegria, mas que também existe esse medo, mas que existem 12 anos. E tem um momento em que ela diz que 12 anos pesam como chumbo. E esses 12 anos que pesam como chumbo são relembrados momento a momento durante o conto. Ao que me parece, eu recebi essa repetição dos 12 anos pesam como chumbo, são 12 anos, são 12 anos, 12 anos, 12 anos, como um recurso narrativo que a autora utilizou para mostrar de como está sendo difícil para ela, né? Afinal, são 12 anos. São 12 anos de relacionamento, são 12 anos de vivência com aquele homem. Aí a gente também pode fazer uma análise social, né, do que esse conto traz pra gente. Tem um trecho que ela diz que ela pensava coisas inúteis. Mas ela pensava coisas inúteis a partir de que ponto, né? A partir de que momento, a partir de que experiência essas coisas eram inúteis. Quem disse para ela que aquelas coisas eram inúteis? E aí ela vai nos mostrando como aquele relacionamento era um lugar de... Apesar de parecer um lugar de segurança, para ela era um lugar de insegurança porque ela não se sentia ela mesma dentro daquele relacionamento, porque ela tinha que se podar, ela tinha que se limitar para caber naquilo. Eu fiquei muito com essa sensação que ela era uma mulher naquele casamento que ela estava tentando sempre estar encaixada naquilo.
E estar encaixada naquilo significava que ela não podia pensar, né, ter os seus próprios pensamentos, que a sensatez não estava na mão dela, estava na mão do marido, que o marido representava esse centro naquele relacionamento e ela era uma periferia que não era muito valorizada ali dentro. E aí tem um trecho que ela diz assim: ela ri, agora ela pode rir. Eu comia caindo, dormia caindo, vivia caindo, vou procurar um lugar onde pôr os pés. Como se ela precisasse desse lugar para colocar os pés, para se sentir de novo uma pessoa inteira, porque a impressão que dá é que ela não se sente inteira, ela não se sente presença, né, naquele relacionamento. É como se ela fosse apenas, como eu disse, um objeto, uma periferia, algo que não está ali presente, que é apenas parte de algo muito maior, mas que não representa nada mais do que uma parte. É só uma parte, uma pequena parte, muitas vezes uma parte insignificante, pelo que ela deixa, né, aqui nessas linhas, pelo que ela deixa aparecer aqui nessas linhas. E aí ela vai nos contando, vai nos mostrando as suas dificuldades enquanto mulher. Anoitece, ela precisa de um lugar para dormir, mas uma mulher dormir só, então são da década de 40, o que significaria aquilo dentro daquela sociedade, se ela encontrasse algum amigo do marido, como seria visto aquilo. E aí ela pensa até no marido, poderia prejudicar os negócios do marido. E ela vai, é como se ela fosse entrando em contato com essa impossibilidade de viver só, que ela se dá conta que ela não tem dinheiro. Tem um navio que vai partir, ela poderia pegar esse navio e partir para muito mais longe, mas ela se dá conta que ela não tem dinheiro, que a passagem é cara. E aí a gente pode se perguntar, né, qual era o papel dessa mulher na sociedade, como é que ela vivia, ela trabalhava, ela era sustentada pelo marido, e aí ela tinha essa liberdade até dessa fuga, né, como é que ela podia fugir, se nem a liberdade econômica ela teria, se nem a liberdade financeira ela teria. E aí no final, eu vou contar o final porque é um conto curto, mas é muito bom de ler e eu acho que não vai representar perda para quem assistir o vídeo até o final. No final, ela acaba se dando conta de que ela não tem condições, né, de naquele momento, de partir. E aí ela acaba voltando para casa. Ela deve ter passado umas 6, 7 horas fora de casa. É uma mulher que vive dentro de casa, né? Um trecho do conto mostra que ela era uma pessoa que gostava de ler na janela. E aí se dá muito a proporção de quem era essa mulher dentro dessa casa. Ela vivia muito dentro daquela casa. Mas ela fica esse tempo todo fora de casa e ela volta, o marido já está deitado, lendo, e ele não percebeu que ela sumiu, né? E aí dá o tom de como era realmente esse relacionamento. Ele não percebeu, ele só disse que a filha estava doente. E aí ela, meio que para disfarçar, diz: mas você não recebeu meu recado? Eu disse que eu ia precisar sair. Não recebi, vou dormir. E aí tem um trecho anterior a esse, anterior à decisão de voltar para casa, que ela tá com fome, mas ela não tem dinheiro para comer. E ela diz, há 12 anos não sentia fome. E quando ela chega em casa que ela pode comer, ela não sente mais fome, ela não tá mais com fome. E aí ela volta como se nada tivesse acontecido para aquele relacionamento, ela deita com aquele marido, o marido adormece primeiro e ela fica imaginando o navio, né, que ela poderia pegar, se afastando e ficando cada vez mais longe. A impressão que eu tive, eu falei isso no clube, é que não foi a primeira vez que ela tentou aquela fuga, e que cada vez que ela tenta aquela fuga, ela volta, e cada vez mais, essa última frase do conto me diz muito isso, que a cada vez que ela volta, essa libertação fica mais distante. Então esse foi um conto muito gostoso da gente ler, acho que todo mundo gostou muito. Aqui ainda tem alguns, acho que 3 contos que a gente ainda não leu, e aí vamos ler sim no Clube do Livro. Foi um prazer ler com você. E deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam, como é que vocês receberam, se vocês tiveram essa mesma percepção que eu, se vocês têm alguma coisa a acrescentar. E eu volto no próximo vídeo. Beijinho, tchau e até mais.